Boa noite. Vamos lá começar mais a nossa live. Olha, dessa vez entrei 8h31. Garantindo a nossa pontualidade, o nosso compromisso com a pontualidade. Vamos entrando para mais uma live. E aí, gente, como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, Fábio. Dani, boa noite. Boa noite, meu povo. E aí, me conta, eu vou dar só um tempinho do pessoal entrar pra gente começar mais uma análise de face. É uma oportunidade boa, como eu falo, para todo mundo que deseja operar. Deixa eu ajeitar essa luz aqui. Para todo mundo que deseja operar é bom, porque aqui é o momento para tirar dúvidas também, tá? Ou você ainda que não se decidiu, se vai operar ou não. É um momento bom pra gente estar conversando um pouquinho aqui ao vivo. Inclusive, o nariz de hoje também é um nariz masculino. Então, não é aquilo da gente estar pensando que parte estética, rinoplastia é só do mundo feminino, não. Tá longe disso. Inclusive, eu tô tendo cada vez mais busca de nariz masculino, né? Antes os homens vinham mais, eu falo por mim, né? Vinham mais a mim quando era pra fazer alguma cirurgia funcional, aí aproveitava e conversava que queria aproveitar e mexer na parte estética. Agora não, agora tá mais aberto da gente conversar, porque não tem isso, né? Estética, bem-estar é pra todo mundo. E agora os homens já vêm diretamente falando, não, eu quero mudar meu nariz, quero ficar melhor. Isso interfere em tudo, tá? Inclusive no mercado de trabalho, é uma coisa que eu quero falar com vocês. Não são raros os pacientes que chegam a mim e falam que depois da rinoplastia, falo mais rinoplastia porque é o que acaba sendo a cirurgia que mais sai, mas depois daquilo que fez a transformação da estética, melhorou até na pessoa se portar aqui eu falo no Instagram porque querendo ou não é a rede social que a pessoa acaba utilizando até para trabalho. Então a pessoa se sente mais segura para conversar, para vender, né? Isso ajuda a melhorar a questão financeira da pessoa também. É louco a gente pensar isso, mas é a realidade. Então, tem gente, por exemplo, que trabalha, que precisa estar se expondo aqui no Instagram, independente da profissão que seja prestador de serviço, ou seja, até vendendo alguma coisa, mas a pessoa acaba deixando de aparecer com vergonha da aparência, ou porque não gosta nem de fazer uma foto, muito menos tá aparecendo. Então, quando a gente fala de cirurgia estética, hoje em dia tá muito mais além somente da beleza, tá? Mas a gente fala da parte profissional também, de como isso pode te ajudar a melhorar seu desempenho e lucrar também com isso, que na verdade é o que todo mundo quer também, né? Vamos lá, Sabrina entrou, muito bem, tirar dúvidas pré-operatórias, ótimo. Aqui já pode estar conversando sobre tudo, tá? Eu vou começar a fazer análise de face, mas vocês podem ir mandando aqui as dúvidas que a gente vai conversando durante esse meio tempo, a gente vai fazendo esse bate-papo, tá bom? Então, vou começar a mostrar a vocês o caso de hoje. Um nariz masculino, inclusive bem diferente dos casos que a gente já analisou nas outras semanas, muito bom. Então, a gente tá tendo uma gama, né, de variedade até pra vocês verem que nariz não é só técnica não, tá? Não é a mesma técnica pra todo mundo, pro mesmo tipo de nariz. Por isso que, inclusive, os valores nunca são, assim, 100% os mesmos. A gente meio que encaixa ali numa noção de técnica que vai ser usada, de quantidade de cartilagem, porque uns são muito mais trabalhosos que outros. Uns demoram 2 horas, outros vão demorar 5, 6 horas. Uns precisam de outros procedimentos a mais, como remoção da cartilagem de costela, outros não, que aí a gente precisa ter outra equipe só para remover a costela. Então, isso tudo interfere no orçamento. E quando a gente fala também de orçamento em si, vocês não tem que estar olhando somente pela técnica, não. É pelo profissional que faz, tá? Então, a técnica, se eu fizer a mesma técnica, o resultado vai ser diferente de outro profissional, talvez fizer a mesma técnica, porque muito vai do feeling do profissional, do senso estético dele, da experiência, né, daqueles tipos de pele que a pessoa trabalha. Aqui no Nordeste, assim, pra mim é bom, porque eu trabalho com todo tipo de pele, desde a mais difícil, que é aquela pele mais grossa,
o nariz mais étnico, né? Aquele nariz mais negroide, que é uma pele mais grossa, com pouca cartilagem, até narizes mais fáceis, que a gente fala, porque tem uma quantidade excedente com a pele mais intermediária, que facilita pra gente na hora da cirurgia. Então, olhem isso também, tá? Não é só a técnica. O profissional executando também precisa ser de excelência e, por isso, muitas vezes justifica o valor que se paga. Então, vamos lá. Nariz masculino de hoje. Esse aqui foi um paciente. O paciente, ele procurou para melhorar essa parte estética do nariz. Ele já está aí ao vivo. Então, o que você tiver de dúvida, pode já ir falando aqui, que a gente vai fazendo com sua mini consultinha aqui, não tem problema não, tá? Quero que vocês interajam ao máximo. Então, se vocês olharem, eu não sei qual é a estatura desse paciente. Então, se ele tiver aí, ele já pode até falar mais ou menos. Se é um paciente alto ou se é um paciente baixo, isso interfere muito. Porque vai me dar noção da projeção, como eu falo com vocês, o que é projeção, comprimento do nariz. Vai me dar noção se esse comprimento do nariz é razoável, muito curto, ou se é um nariz muito projetado, considerando também a altura do paciente. Imagina aí, paciente muito baixinho, vai ter um nariz muito comprido? Não, de jeito nenhum. Tem que ser um nariz também proporcional à estatura para não chamar tanta atenção. E não falar, olha, aquela pessoa é baixinha com o nariz que chama muito mais atenção. Já um paciente alto, por exemplo, também não pode ter um nariz muito curto. O dele vai ser provavelmente um pouquinho mais projetado do que um paciente de estatura mediana para acompanhar quando a gente olha o paciente, a gente olha o conjunto. A gente nunca olha o nariz isoladamente, tá? Então, vamos lá. Considerando um paciente de estatura mediana, medindo aí em média de 1,70 m a 1,80 m, que é o que a gente vê aqui no nosso estado, né? Pronto, ele já falou aqui, tem 1,80 m. Joia. Então, não é um paciente tão baixo, é um paciente de estatura, né, mediana para alto. Ok, isso já ajuda muito. Por quê? De frente, eu já consigo perceber que é o nariz curto. Não sei se vocês conseguem ter essa percepção. Pra mim, eu já consigo ver. Logo de frente, que é o nariz curto. De frente também, se vocês olharem, claro que a foto pode estar um pouco distorcida, porque eu não sei quem foi que tirou essa foto do paciente. Quando eu peço a vocês para fazerem foto, eu peço para fazer fotos sempre com a câmera do fundo. Nunca fazendo selfie, porque senão distorce muito o nariz. Então, considerando que foi uma pessoa que bateu a foto, nesse nariz do paciente, ele tem essa asa lateral aqui da asa direita do nariz um pouco mais aumentada, mais elevada do que a do lado esquerdo. Considerando um paciente de frente, esse é o lado direito dele, esse é o lado esquerdo, correto? O lado direito dele, essa asa é um pouquinho mais alta, tá um pouquinho mais suspensa do que esse lado. Não sei se você está dando para ver. Então, esse ladinho tá um pouco mais alto do que esse. Eu vou precisar rebaixar um pouco mais essa asa aqui para poder retificar, porque senão fica dando a impressão que o nariz é torto, certo? Então, fica dando... Ele tem essa ponta globosa, então fica dando a impressão, ainda mais que a ponta, ela além de ser mais globosa, ela é mais desviada para um certo lado, tá joia? Então, isso aqui precisa definir. Porém, lembra aquilo que eu falo pra vocês? Uma foto de frente, pra uma projeção que eu faço aqui em 2D, que não é 3D, vai ficar um pouco limitado pra ver grandes mudanças de frente, tá? Na realidade é outra coisa, porque a gente ganhando o nariz pro paciente, que é o que ele precisa, de frente também já vai mudar bastante. Mas aqui na foto fica um pouco mais limitado, na de perfil vocês vão ver melhor. Eu sempre faço as duas, mas eu insisto em falar sobre isso, para que vocês não esperem, meu Deus, grandes mudanças na foto de frente, porque a foto não é 3D, isso limita. Olhando mais uma vez, o paciente tem essa região aqui do dorso larga, certo? Então, a gente precisa estreitar essa largura. Então, farei fraturas nessa região lateral, definição de ponta. Eu preciso ganhar nariz, então esse nariz vai precisar ficar um pouquinho mais comprido, não caído, mas comprido, um pouquinho mais. E essa asa aqui, principalmente, eu vou precisar descer ela um pouco para poder acompanhar a outra. Ou seja, é um nariz que eu vou precisar de um pouquinho mais de cartilagem para isso.
considerando um nariz curto, eu vou mostrar... Vou só voltar aqui. Eu vou mostrar a foto de perfil para que vocês vejam e tenham essa ideia de que o nariz é curto, né? A foto de perfil dá pra ver melhor. Então, é um nariz que eu já consigo imaginar que também vai ter pouca cartilagem, certo? Claro que essa decisão eu vou precisar palpar, mas considerando tudo que eu vou montar nesse nariz, que é esticar ele um pouquinho, definir ponta, estreitar, isso aí vai eu vou precisar, isso vai necessitar de mim uma quantidade maior de cartilagem para trabalhar. E aí que vem, provavelmente é o nariz que vai precisar de costela. Aí por quê? Você vai falar, doutora, mas a pele é tão grossa? Não, não é tão grossa. É um pouco, é porque eu consigo ver que isso aqui é gordinho, ó. Essa aba aqui é um pouco gordinha. Então, é uma pele grossa, né? De intermediária para grossa. Mas já trabalhamos aqui com peles mais pesadas. Ah, é um dorso muito baixo, que eu vou mostrar na foto de perfil. Não é tão baixo. Mas por que então vai precisar de costela? Porque é um nariz curto. Nariz curto, a quantidade também de septo é curta. E eu vou precisar de uma quantidade aqui melhor para estender esse nariz, senão vai me faltar. Então, na cirurgia é melhor sobrar cartilagem do que faltar. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora a foto de perfil, o que é que eu vou trabalhar na foto de perfil. Vocês vão conseguir ter uma ideia melhor de tudo isso que eu tô falando, porque a visualização de perfil é bem melhor. Então, vamos lá. Aqui é a foto de perfil do paciente. Deixa eu só colocar aqui a canetinha para poder já... A foto de perfil do paciente. Conseguiram entender que é o nariz curto? Então, ele tem pouco nariz, até para um homem de 1,80 m. O homem já tem um rosto mais largo e a estatura de 1,80 m já exige o nariz que acompanhe também o paciente como um todo, como eu falei. Então, a parte do queixo dele, se a gente parar para fazer aqui... Deixa eu só mostrar aqui. A parte do queixo já tá um pouco mais à frente, ou seja, eu preciso ganhar um pouco de nariz para acompanhar isso aqui. Vocês estão vendo que ele vai precisar? Aqui, pelo que eu já tô acostumada, vai ser em média de uns 3 milímetros de projeção de nariz. Certo? Eu vou estender esse nariz aqui um pouquinho. No momento que claro que não vai ficar com essa ponta fina, vou mostrar como é que vai ficar. Porque homem a gente no projeto vai ficar com a ponta tão fina, igual de mulher. Só o fato de eu fazer isso aqui já vai dar uma melhorada nesse dorso. Porque, inicialmente, vocês poderiam até ter a impressão que ele tem um dorso alto. Vou voltar aqui para vocês verem. Vocês podem ter a impressão que o dorso é alto e não é. O dorso dele não é tão alto. O que falta é ponta. Na hora que eu projetar aqui essa ponta um pouco, esse dorso, ele já vai dar uma sensação de retificado. O que é que eu penso também? É um paciente que tem um nariz muito rodado, que é rodado muito em pé, porque é curto. Se eu somente esticar esse nariz, mantendo essa rotação, esse ângulo aqui, muito pra cima, como é o dele, vocês estão conseguindo ver? Ele vai ficar com aquele nariz de porquinho. Isso não é legal. Nem pra homem, nem pra mulher. Não gosto. Que é esse nariz esticado pra cima, tá? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso descer o nariz dele um pouco, essa rotação, aumentar essa ponta, ganhar essa região daqui, ó, de columela, para que ele consiga sustentar essa ponta mais para frente, sem que caia. Vou voltar. Então, isso aqui eu preciso ganhar também, no paciente que ele não tem. Então, no momento que eu aumento isso, desço essa ponta para baixo e cresço ela, ele já naturalmente já vai ganhar um pouquinho de nariz. Claro que não assim, né? Vou mostrar aqui mais ou menos como é que ficaria essa projeção para esse paciente. Posso nivelar esse dorso, eu quero também nivelar só um pouquinho para que fique só um pouco mais retificado. E vou mostrar mais ou menos como é que ficaria essa projeção para vocês terem uma ideia. Se eu for considerar, é um nariz fácil, nariz intermediário, tá? É um nariz intermediário por quê? Porque a gente conseguir essa quantidade certa de quanto que a gente vai contrarrodar o nariz, contrarrodar e descer um pouco o nariz e aumentar um pouquinho essa projeção de uma forma que não fique grande, de uma forma que essa ponta não fique tão fina, porque ele é homem e ele quer os traços masculinos ainda. E de uma forma em que esse nariz, ele não fique com essa rotação tão empinado. Porque ele precisa cair um pouquinho para manter
as características masculinas. Então, eu vou considerar aqui o tamanho do queixo dele. Vou fazer aqui uma projeção para vocês terem uma ideia de como isso já suaviza o rosto do paciente. Vou já mostrar aqui para vocês. Então, aqui mais ou menos. Cartilagem de costela eu vou precisar para ter essa sustentação. Então, considerando aqui o nariz curto do paciente e no momento em que eu ganho um pouco de nariz, desço levemente um pouco. Essa ponta não é muito para que a ponta não fique caída até quando ele sorrir. Essa ponta ela não vem a puxar. Mais uma vez. Nariz curto. Se vocês olharem, essa região aqui da columela também eu trouxe mais para frente. Desci só um pouquinho a ponta para manter um ângulo ali, em média, de um pouquinho acima de 90. Porque eu também não gosto de deixar o ângulo tão retinho no masculino, porque com o passar dos anos ele pode cair um pouco, ceder. Então, a gente levemente, 95 graus, tudo a gente faz com medidas de compasso, tá? E aqui é como é que ficaria. Então, se vocês olharem, ele ganhou um pouco de nariz. 3 milímetros não é muito, mas é o suficiente para dar a sensação que o paciente ganhou um nariz. Dorso geralmente reto, ponta nada muito fina. A ponta tem que somente acompanhar o desenho dessa região aqui que a gente tem entre os olhos, sem ficar muito larga e mantendo um desenho no formato de diamante, tá? De frente, como é que ficaria? Como eu falo, de frente, infelizmente, por não ser uma projeção 3D, fica limitado, mas de perfil já dá pra ver uma mudança boa. E isso aqui suaviza muito a expressão do paciente. Talvez esse nariz curto dê a ele uma impressão mais enfesada. Narizes curtos ou narizes muito caídos dá a impressão um pouco mais enfesada, porque não suaviza o rosto do paciente. E com isso, a feição mais enfesada pode dar aquela feição de envelhecimento. Então, como eu havia sinalizado, eu vou diminuir descer a asa nasal dele, direita. Vou só mostrar aqui pra vocês. Seria um paciente bom para fazer uso do Roacutan? Seria. Então, isso aqui, se ele quiser, é a cereja do bolo que eu falo para pacientes, porque para afinar um pouco essa pele, seria excelente o uso do Roacutan. Vou precisar fazer as fraturas, como eu falei. E essa asa nasal aqui não dá pra fazer base, a estreitar isso aqui. Ele, por mais que ele tenha isso aqui um pouquinho largo, mas é largo às custas dessa pele que é grossinha, tá? Mais gordinha que a gente fala. Então fica largo, porque a fossa narinária dele aqui provavelmente já tem 1 centímetro. Isso aí é a medida que eu farei na hora. Se tiver um pouco passando de 1 centímetro, eu estreitaria. Mas aqui, pelo que eu já estou vendo, não é o nariz para estreitar isso aqui, não. Então, aqui, só um minuto, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, mais ou menos, como é que seria? O nariz do paciente está assim. Essa parte, eu vou precisar descer um pouco mais essa asa, definir a ponta, fazer fraturas nessa região. Imagine que eu puxei o nariz um pouquinho para frente, 3 milímetros, porque aqui não dá para ter noção. Então, aqui ficaria mais ou menos como é que seria. Então, isso já suaviza demais. Tá dando pra ver? Isso suaviza demais a feição do paciente. Olha a diferença. Dá até aquela sensação que o rosto emagreceu. Não é que o rosto emagreceu, é porque a parte central... Então, se isso aqui tá um pouco mais estreito, a gente tem o jogo de luz e sombra no nosso rosto, que para quem está vendo, dá a impressão que o rosto tá mais magro. Por isso que as pessoas, quando fazem a rinoplastia, muitas vezes, inclusive, acabam emagrecendo pela dieta que eu passo, que é meio que obrigatória, e pela sensação de já estar mais magro, por conta de ter afinado o nariz. E é basicamente isso. O que é que vocês acharam? O próprio paciente que está aí, o que é que você me diz? Deu para ter mais ou menos uma ideia de projeção? Deu para entender o porquê do uso da cartilagem da costela, no seu caso, que é para a gente ganhar mais um pouco. Eu preciso de mais de cartilagem para
Para poder, esses 3 milímetros que eu falei, a gente utiliza bastante cartilagem, porque não é cartilagem só aqui na ponta. Tem que fazer, imagina, colocar aqui algo para sustentar, né? Tipo um estandarte aqui para sustentar. Vim com também estruturas de cartilagem para vir aumentar esse comprimento levemente, discreto, porque eu também não gosto de nariz comprido, como eu falo com vocês, não é o meu perfil estético de cirurgiã, narizes compridos, mas a gente tem que valer de que quando o nariz é curto, ele precisa ganhar nariz. Inclusive, quando eu operei, que eu já fiz rinoplastia, né? Quando eu operei, meu nariz também era curtinho, assim. Era curtinho, não tinha muita definição de ponta. Então, meu nariz, ele não precisava de muita coisa, era mais ganhar um pouquinho mais de nariz. Só que como minha pele é mais fina, não precisou de costela. Então, com um pouco de septo que eu tinha, já deu pra sustentar. Diferente dessa pele mais pesada, que aí eu vou precisar de costela, por exemplo. Então, eu também tive que ganhar um pouquinho mais de nariz. E meu nariz hoje ainda é curto, assim, né? Não é comprido. Eu não gosto nem de falar curto, é adequado. Porque não gosto de narizes muito projetados. E é que ele já falou, eu super ansioso pra iniciar. Então, se você tem uma pretensão em operar nos próximos 6 meses, então eu sugiro, depois da cirurgia, após 1 mês de procedimento, você fazer o uso do Rocutan, né, que é a isotretinoína. Não sei se alguém já ouviu falar. Para quem já sabe, esse Rocutan quem passa é o dermatologista, 1 mês após a cirurgia, geralmente, e você fica usando aí 3, 6 meses. Isso vai ajudar a afinar essa tua pele e demonstrar que o nariz ainda é um pouco mais fino. Porque por mais que a gente estreite, ainda a sua pele grossa vai dificultar de mostrar alguns desenhos assim de cartilagem. É a cereja do bolo. Mas se você falar, não, doutora, eu quero operar, eu tô com pretensão, me organizando para operar daqui a 6 meses, vai demorar ainda um tempo. Então aí eu sugiro a gente já antecipar o Rocutan. Que tanto faz, a gente pode fazer tanto antes quanto depois. A gente antecipa o Rocutan, começa já usando, quem já vai ganhando tempo. Que aí quem passa é o dermatologista. Aí você falou que já usou. Se já usou, precisa usar de novo, pra afinar um pouco mais. E aí avaliar aí se usa uns 6 meses, certo? 3 a 6 meses. Pode até usar um pouco antes da cirurgia, operamos, damos uma pausa aí de 1 mês, depois você volta a usar. Pode ser também, entendeu? O que a gente só não faz é retardar a cirurgia por conta disso, que não há necessidade. Se o paciente vai operar dentro dos 6 meses, a gente deixa pra usar Rocutan logo depois. Mas se você vai demorar muito pra operar, a gente antecipa o uso do Rocutan, tá? Quem passa é a dermatologista e o tempo de uso ela que determina, mas geralmente a média é de 3 a 6 meses. Então aqui já me perguntaram, Joy N. Porto. O Rocutan utiliza quanto tempo? É isso. Quem determina é a dermatologista. A média é 3 a 6 meses. Mas tem pacientes, vou lhe dizer, que a pele é tão grossa que usa a vida inteira. Que eu não sei se vocês já ouviram falar, a dose da beleza. Usa ali todo mês, uma dosezinha baixa. Vai sempre, claro, acompanhando com exames laboratoriais para ver questões de fígado, triglicérides, enfim. E faz, porque aí vai deixar a pele sempre mais fina, tá? Ele perguntou aqui, o próprio paciente. No caso, quantos dias fica em repouso? Olha só, isso aqui é uma das perguntas da Record. Repouso, que eu falo, para pelo menos ficar quietinho, 1 semana. Eu preciso de 1 semana, por quê? Porque você tá com silicone dentro do nariz, você vai estar com dificuldade para respirar e é o tempo do seu nariz estar recuperando. Depois de 1 semana, você vai conseguir fazer atividades leves, tá? Dá para ir pro trabalho, sendo que seu trabalho não seja exposto ao sol ou pegando peso. Mas trabalhos administrativos, tranquilamente dá para você voltar já na semana seguinte. Mas aí eu peço para ter o maior cuidado, para não estar se expondo ao sol, para estar evitando o contato com aglomerações de pessoas. Porque querendo ou não, o nariz ali ele vai estar em fase de cicatrização. Mesmo que você esteja ótimo, não senta nada. Mas o nariz, ele é mais chatinho para cicatrizar. Demora um pouco mais, tá? Então, a gente vai avaliar isso aí. De 1 semana. A pessoa, na verdade, eu falo assim, ó, para meus pacientes, vocês têm direito a 14 dias. Porque se vocês puderem ficar 14 dias, pra mim e pra você, pra ficar ali quietinho, melhor. Mas, doutora, eu não posso, já quero voltar pras minhas atividades o quanto antes. Porque eu não quero ficar tanto tempo afastado do trabalho, 1 semana.
Agora, a atividade física, 1 mês. O nariz tá ótimo, como eu falo. Vocês não vão estar sentindo nada, mas o nariz sangra com facilidade. Então, 1 mês pra não fazer atividade física, tá? Ficar quietinho, pra evitar sangramentos. Deixa eu ver aqui que teve uma paciente que perguntou sobre a costela. Fala um pouco sobre a retirada de costela. A cicatriz fica, cuidados. E os cuidados. Então, quem me perguntou aqui foi uma paciente mulher. Mulher, a cicatriz fica abaixo do sulco mamário. Nessa região, quando você coloca, que alguém se já colocou silicone ou não, as mulheres que eu estou falando, fica naquele cortezinho do silicone. Ou então as que não colocaram, é só levantar a mama um pouquinho, fica ali embaixo. Então fica bem escondida, não dá pra ver. É uma cicatriz em média de 1,5 centímetro. Então mais ou menos isso aqui de cicatriz, que fica ali embaixo escondida. Alguns pacientes reclamam que dói um pouquinho, outros reclamam que não dói. Então, eu posso falar assim, dói levemente, mas a gente passa analgésicos pra isso. A cicatriz vai sumindo com o passar do tempo, então, tá ali, vai ficar mais aparente. Os 2 meses, 3 meses, mas ainda assim é aparente em um lugar escondido, vamos se dizer. Com o passar dos meses, 8 meses, 1 ano, ela vai sumindo, igualzinho uma cicatriz de silicone. Do mesmo jeito. Os cuidados apenas com ponto. Porque você já não vai estar pegando peso, como eu oriento, por conta da rinoplastia, que é a região a gente só pede para evitar pegar peso por conta do onde abriu, né? Porque aqui é uma região de muito movimento, então a gente tem que ter cuidado com isso, basicamente. Cuidados com o ponto, mais nada. Então você já vai estar tendo também tantos cuidados com o nariz, que a parte da costela ela já vai cicatrizando por si só. Então não tem nada a mais, assim. E os pontos da costela eu tiro geralmente com 10 dias, 10, 14 dias. Geralmente é no segundo retorno. Demora um pouquinho mais para eu remover os pontos da costela, porque por ser uma região de tração, como eu falei, às vezes a gente levanta o braço, abaixa, para esses pontos não abrirem, tá? Então eu deixo um pouquinho de mais tempo ali. Aqui, Rosângela. Boa noite, doutora. Boa noite, doutora Rosângela. Quando a senhora fala a retirada da cartilagem da costela, o local onde retira a cartilagem fica dolorido, isso aí mesmo que eu acabei de falar. Fica dolorido, mas, como eu falei, tem gente que reclama um pouquinho, mas já vai analgésico na receita, toma um remédio que passa. E tem outras pessoas que dizem que nem lembra que tirou. Então é muito variável. Mas já vai com analgésico de qualquer forma. Porque a dor também não é essas dores, assim, de incapacitante, não. É dor leve. Vamos lá. O paciente falou, estou aqui no Rio, provavelmente estarei aí na Bahia essa semana para iniciar. Para iniciar no quê? O que você fala? O Rocutan, no caso? Se for, ótimo. Se for a questão do tratamento, dos exames para a cirurgia, também. Então, de qualquer forma, já vai estar adiantando. Aí você já só tem que ter, como eu lhe disse, a ideia de quando que você quer operar. Por exemplo, como você vem de outro estado, a gente vai organizar de uma forma que você fique aqui, se você puder, né? Ou você vem e volta, ou se você puder ficar 10 dias aqui, de preferência. Por quê? Porque por mais que você fique uma semana, os pontos, às vezes, eu seguro um pouquinho pra tirar ali no 10º dia. Então, se você puder ficar 10 dias aqui, ótimo. Tá? Então, tem muitos pacientes que vêm de fora mesmo, né? Outro estado, como você aí do Rio de Janeiro. Outros pacientes, que eu já dei até exemplos, de outros países, que na verdade são brasileiros, mas aproveitou as férias, veio, operou, ficaram aqui 10, 14 dias e depois voltaram. Então, isso também dá certo. E aí, os nossos acompanhamentos, podendo ficar mais tempo, melhor ainda. Podendo ir e voltar, bom também do mesmo jeito. Mas pelo menos uns 14 dias, ou uns 10 dias, perdão, para eu poder te remover os pontos e poder te liberar tranquilamente, seria o ideal, tá? E aí, a gente já começar com os exames pré-operatórios e organizar, para ver se você usa o Rocutan antes ou usa o Rocutan depois. Que isso vai te trazer um benefício muito grande no resultado do teu nariz, pela pele mais espessa. Tenho 14 dias de folga, perfeito. Então, se puder ficar aqui os 14 dias, excelente. Aí a gente já garante, assim, uma recuperação mais tranquila. Porque nariz é aquilo, a gente precisa de uma recuperação sem muita agonia. Por quê? Porque ele sangra com facilidade. Dependendo de onde você anda, contatos, né, com muita gente, essas coisas, pode ajudar a inflamar. Então, quanto mais você ficar ali quietinho, melhor. 14 dias, excelente. Já dá pra gente resolver tudo, assim, praticamente. E aí, o nosso retorno de 1 mês, a gente pode fazer online, tá?
presencialmente, melhor ainda. Mas se não puder, a gente faz online, isso aí não tem problema não. Vamos lá, o mais breve possível, eu sou da Bahia, ótimo. Trabalho aqui no Rio, mas moro aí. Ah, então ótimo. Então, como você mora aqui, você tem um suporte aqui, melhor ainda. Porque assim, o ideal é você, nesse momento que você ficar, os 14 dias, você não está se expondo, como eu lhe falei, até mesmo em viagens, pra lá e pra cá. Então, você estando aqui na casa, né, de familiares, creio que você já vai ter um suporte de caso você precisar, que alguém vá ali resolver alguma coisa no mercado, né? Então, isso já facilita. Não que você vai estar incapacitado, você vai estar ótimo para fazer tudo. Inclusive, as pessoas já querem fazer tudo. Ah, quero sair, quero trabalhar, quero ir pra festa. Mas eu só peço para ter cuidado, porque o nariz, ele é muito sensível, inflama mesmo com facilidade. Joy Porto, você atende em Salvador? Não, Joy, só atendo aqui em Feira de Santana mesmo. Já me adaptei aqui, sou daqui. Mas, se você é daí, é pertinho. Aqui Feira de Santana é do lado. Opero, sim, muitos pacientes daí também. Dá pra fazer acompanhamento, bate e volta, é tranquilo. Inclusive, é mais comum, inclusive, operar pessoas de mais longe ainda. Então, Salvador é aqui do lado. Então, os outros, tanto os interiores, outros estados, vêm também, tá? Deixa eu ver. Quais os exames que precisa? Então, vamos lá. Você tem plano de saúde ou não tem plano de saúde? Por que eu pergunto isso? Porque se você tiver plano de saúde, lembra que eu falo, a parte funcional entra pelo plano, isso já dá até um abono no valor da cirurgia, porque vai precisar remover o septo, fazer independente disso a parte funcional. Você tendo dificuldade para respirar ou não, você vai respirar melhor ainda, independente. Então, se você tiver plano de saúde, vai precisar de alguns exames a mais, como tomografia de face e o exame que passa a videozinha no nariz, tá? Para podermos dar entrada no plano. Inclusive, a gente precisa de um tempo maior, porque o plano exige 1 mês aí para liberar. Se você não tiver plano, for tudo particular, aí eu vou fazer exames físicos, né? Então, em algum momento, a gente pode fazer a consulta, a teleconsulta, se você for de longe. Mas, em algum momento, até no dia da cirurgia, ou antes, você vai vir para eu olhar esse teu nariz por dentro. Exames de sangue já vai ser solicitado antes, né? Que eu já posso estar solicitando com antecedência para você já ir fazendo. Exames de sangue são os exames laboratoriais básicos. A gente vê ali açúcar, tipo sanguíneo, aquelas coisas específicas para cirurgia. Bem como eletro do coração. Se você já tiver algum problema de saúde, aí você já me sinaliza. Doutora, eu tenho diabetes, por exemplo. Aí eu já peço para passar no endócrino logo, para o endócrino liberar. Porque tem algumas medicações que precisam ser suspensas. Por exemplo, a metformina, se você usa, suspender 2 dias antes, entendeu? Então, isso tudo... eu sempre peço quando o paciente tem algum problema, uso de medicação, para passar no especialista antes para ele dar o aval quanto à cirurgia. Basicamente isso, não precisa de nenhum mais exame elaborado, não. Esse de tomografia, como eu falei, da videoendoscopia é mais quando o paciente tem plano de saúde, porque a gente precisa comprovar o plano, a parte funcional que a gente vai fazer. Que mais? Boa noite, Edmundo. Joia ter vocês aqui. E aí, minha gente, o que é que vocês querem saber mais? Me contem. Mais alguma dúvida da cirurgia? O próprio paciente quer saber? Aproveita, a gente já tá aqui fazendo uma consultinha. O que você mais tem dúvida? De pós-operatório, de pré-operatório. Tem um grupinho, gente. Pra quem, eu sempre falo, né? Toda live. Quem tem interesse em operar, ou quem já está pensando, né? Ou conhece alguém, tem um grupo no WhatsApp que eu vou dando dicas. Atendi um caso, aí falo lá de coisas, gente, não esqueçam isso aqui de fazer. Alimentação, essa alimentação aqui é boa pra isso, tá? Evitem isso aqui, coisas assim que são dicas que não dá pra toda hora abrir o Instagram pra estar postando ali, não dá, senão ia ficar extremamente cansativo também, não é todo mundo que tem esse interesse em operar. Então, pra essa parcela da população que quer, é só entrar no grupo que fica mais fácil. Lá não é um grupo de todo mundo tá falando toda hora, não. É somente eu que falo mesmo, dando essas dicas. Então, é muito válido pra quem tá pensando em fazer qualquer cirurgia do rosto, tá? Então, vamos lá. Quanto tempo demora a cirurgia? Cirurgia, pra esse caso aqui desse paciente que vai precisar de costela, vai ser aí umas 4 horas de cirurgia. Tem cirurgias que não precisa de costela, que aí a demora é em média de 2 horas.
Mas essas assim com costela demoram um pouquinho mais, porque tem o tempo de remoção da costela, né? Trabalhar essa costela que é um pouquinho mais demorada. Então, a média é essa. Mas aí, de qualquer forma, todo paciente é liberado no mesmo dia, tá? Faz a cirurgia e vai embora no mesmo dia. Não precisa nem dormir no hospital. Então, fica ali um tempinho em observação e é liberado porque é uma cirurgia eletiva de baixo risco. Então, graças a Deus, é tudo bem tranquilo. Então, não é respeito dos exames, mas já falou, pronto. Querem questão as dúvidas, né? Se você tinha, joia. Então, se você, como eu falei, né, tá pensando em operar, dependendo da época, pelo menos um mês antes, já entre em contato pra gente já ir adiantando exames e garantindo data. Porque às vezes, se você deixar pra falar em cima da hora, não tem aquela data exata. E como você é de outro estado e tem esse tempo curto aí do seu trabalho, a gente tem que fazer com antecedência até pra gente garantir aquela data pra você. Pra depois a data não já estar ocupada por outro paciente e aí ficar para outras férias suas, né? Isso pode atrasar muito. Inclusive, ó, lá no grupo eu falo, vai operar ainda mais quem é de longe. Então tem que dar tudo muito certo para aquele período, porque você às vezes só tem aquela época boa para operar, né? Que é a época das férias. Então, evita aglomerações na época, evita estar indo para festas assim na semana, ou contato com pessoas gripadas, né? Seja adulto, seja criança, para você não estar pegando algum resfriado na semana e sua cirurgia sendo adiada. Ficou resfriado na semana, teve qualquer infecção, seja respiratória ou no corpo, não dá para operar, a cirurgia é adiada. Então, tem que tomar muito esse cuidado antes, se preservar antes. Então, na semana, já começa a se alimentar bem, para a imunidade ficar ali boa, já dorme bem, já evita perder noite, já diminui a ingesta de bebida alcoólica, porque isso tudo diminui a imunidade, vai que você, bem ali na semana, pega um resfriado. Quinta-feira agora, 2 cirurgias minhas canceladas, porque paciente gripou. Pois é. E aí, a gente tá em época de surto, de virose, né? Os 2 pacientes pegaram. E aí foram cancelados. Agora sabe Deus quando vão poder operar. Porque essa época de fim de ano vai ficando cheio. E é isso. Então, para vocês irem se programando. Qual tipo de anestesia? Anestesia geral, tá? Anestesia geral é aquela que você dorme. Então, chegou, você não vai ver nada, não vai doer. Faz a anestesia, faz a cirurgia, depois acorda, já tá tudo resolvido, lindo e maravilhoso. Entendeu? Então, é bem tranquilo. É uma cirurgia que não dói, gente. Eu falo isso porque eu já fui paciente de rinoplastia. Então eu falo não é só porque eu opero, não é porque eu já passei por isso. Não dói nada. Por mais que você fale, meu Deus, o paciente ficou roxo. E que hoje cada vez menos está se ficando roxo, porque as técnicas estão se avançando cada vez mais. Mas por mais que a gente frature e quebre osso, não dói. É uma cirurgia bem tranquila. Fica inchado, dificuldade para respirar ali na primeira semana, nariz entupido, mas não dói. Então isso já é um ponto muito positivo. A maioria tem medo por causa da dor. Tem uma paciente que vai operar agora em janeiro que ela veio adiando esse tempo todo achando que doía. Por quê? Porque ela teve uma experiência de acompanhar uma paciente, que inclusive que eu operei, que essa paciente ficou roxa. E ela ficou roxa por quê? Porque o nariz dela era extremamente largo, que tive que fazer fraturas bilateral, dupla, então fraturas excessivas. A paciente é bem branquinha, então ficou realmente um pouquinho roxa. Então quando ela viu aquilo, ela criou uma ideia de que aquilo iria doer muito. Que aquilo iria afastar ela do trabalho muito. Só que não é. Ali são experiências únicas e, assim, inclusive, cada vez mais raras de ficar bem roxinho, assim. São casos bem, assim, de exceção. Quando os narizes são muito largos, o paciente tem uma fragilidade capilar, ou seja, tem a facilidade de já ficar roxo. E é isso. Então, mas geralmente não é algo que acontece, não. Vamos lá. Anestesia, o paciente depois fica com enjoo? Fica, hein? Fica, Suelen, fica um pouco com enjoo. Inclusive, olha só, eu sempre falo para os pacientes, vai ter alta no mesmo dia, vai embora no mesmo dia. Mas eu peço para quem não é da cidade se organizar para dormir na cidade. Dormir aqui em Feira de Santana. E ir embora somente no outro dia. No outro dia já pode pegar o carro e ir embora, né? No caso, alguém dirigir de preferência. Por quê? Porque sai da cirurgia nauseado. Então, às vezes, até a distância daqui para ali, daqui para um bairro, já deixa nauseado, o paciente vomita, e aí sangra o nariz, a gente precisa botar tampão, que acaba sendo um desastre. Na verdade, a gente até evita, a gente nem coloca tampão em paciente de rino,
precisa às vezes botar no centro cirúrgico para operar novamente, porque se colocar um tampão pode acabar acabando com o resultado da cirurgia, né? Imediato, porque pode entortar o nariz bem na hora ali. Então, a anestesia dá esse enjoo, a gente faz medicação de enjoo, mas até o efeito da anestesia passar, que é ali pelo menos umas 8 horas, a gente sugere que os pacientes durmam na cidade para evitar até mesmo essas intercorrências de vômitos, né, que acontece, pode aumentar a pressão no nariz e sangrar. E aí, o que é que vocês têm mais de pergunta? Podem falar. Estou aqui pra gente conversar, tirar as dúvidas. Já deu aí, ó, já deu meia hora. Se vocês já estiverem cansados, a gente retorna semana que vem, na próxima terça-feira, mas analisando mais outra face. Só mandar lá no grupo, ou manda vou deixar até o contato sempre. Quando finaliza a live, eu deixo o contato de Dani. Vocês podem estar mandando as fotos de vocês que quiserem, que na próxima semana eu analiso, tá? Então, as fotos, como é que eu peço? Então, pra quem tem dúvida, de frente, de preferência, não quero você fazendo selfie. Peça pra alguém bater essa foto. Porque a câmera frontal, ela acaba distorcendo a imagem. Então, vai distorcer a imagem do seu nariz, vai distorcer a projeção dele. Então, isso não dá. Então, de preferência, fundo branco, bem iluminada, a luz vindo de frente, de preferência, para não fazer sombra na região do rosto. E alguém fazendo essa foto pra você, tá? Uma foto de frente, uma foto de lado. A foto de lado eu peço você séria e dando um sorriso, tá? Porque lembrando, quando a gente sorri, dependendo, a pessoa isso aqui puxa, por conta desse músculo que a gente tem, depressor do septo, puxa, a ponta cai. Então, isso é uma coisa que eu preciso avaliar também, tá? E aqui, doutora Rosângela perguntou, e dor de cabeça, doutora? Dor de cabeça pode ter sim. Porque assim, as fraturas é nessa região aqui. Aquelas pancadinhas que a gente dá, que você não vai estar sentindo, pelo amor de Deus, você não vai estar sentindo nada. Mas quando acorda, quem tem a sensibilidade para ter dor de cabeça vai sentir um pouquinho. Não é nada demais, uma dor de cabeça normal, mas que você vai usar o analgésico, como eu prescrevo ali na receita, e vai passar. Então não tem nada assim de dor, até mesmo dor de cabeça ou algo assim, que todos os pacientes venham a ter, ou que seja uma dor exagerada de alguma coisa, não. São dores leves, como qualquer pós-operatório que você pode sentir, mas o nariz, eu lhe digo, não dói nada. Sério mesmo. Fica sensível, óbvio, se você pegar, mas dor mesmo, não. E a dor de cabeça leve, se tiver, se você já tiver a sensibilidade, né, para enxaquecas, e aí usando os analgésicos simples já resolve. Então, o Cindy aqui perguntou se faz, se é só rinoplastia. Não, Cindy, eu trabalho com cirurgias da face, tá? Então, seja nariz, eu falo muito de nariz porque acaba sendo a procura maior. Nariz, papada. E lipo de papada, quando eu falo, não é nunca lipo pura, tá? É um engano as pessoas acharem que somente aspirar a gordurinha daqui está resolvido. São raros os casos que somente isso resolve. Na maioria das vezes, isso aqui ó, já é um músculozinho que tá ficando flácido, tá? Seja pela idade, pela própria gordura que vai pesando aqui também. Então, além de se eu só aspirar, você ainda vai achar que ainda ficou uma papadinha residual. Isso aí não é gordura, é músculo. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Fazer um cortezinho aqui, bem pequenininho, abrir, pegar esse músculo e reposicionar ele. Isso é o chamado platismoplastia, que eu faço junto, tá? Então, por isso que às vezes, se você vir por aí resultados de lipo de papada, que não ficou 100%, muitas vezes é por conta disso, porque não fez o platisma junto. E aí, o resultado é bem limitado, tá? E avaliar também, dependendo da idade, se você estiver acima dos 45 em diante, avaliar se realmente é lipo de papada. Porque nesses casos aí já tem pele. Pele não resolve com lipo de papada, não resolve aspirando gordura, muito menos músculo. Aí é fazer a remoção desse excesso de pele com lift de pescoço e rosto, que aí estica como um todo já de vez, entendeu? Então isso depende muito, inclusive da idade do paciente, senão não adianta a gente fazer um procedimento porque vocês pedem achando que é aquilo e vocês ficarem satisfeitos. Então por isso que a gente fala muito da indicação, né? E é sobre isso. E aí, gostaram? O que é que vocês acharam? Me conte. Vou deixar o link do grupo e o link também
de Dani, pra vocês que quiserem ou agendar já a consulta de vocês, pra gente avaliar pessoalmente, ou pra mandar foto que semana que vem eu vou estar avaliando a face. Tudo bem? Olá, Edilson Veloso. Boa noite, meu amor. Nunca mais lhe vi. Que bom ter por aqui. Estou já finalizando a live, né? A live toda terça-feira, 8h30. E fico ansiosa já. Fico triste porque eu tenho que finalizar aqui com vocês hoje. Mas senão vocês vão enjoar da minha cara. Aí eu deixo sempre pra semana que vem eu analisar mais uma face, tá bom? Pode mandar foto se quer que eu analise nariz ou até mesmo você, por exemplo, se quiser que eu analise sua papada pra ver qual a indicação, pode mandar também sua foto, tá? Do mesmo jeito, de frente e de lado, pra gente avaliar direitinho. Blefaroplastia também, realizo. Lift dessa região temporal, que na verdade é o castanhares, né? Pra levantar um pouco a sobrancelha. E é isso. Depois eu vou até abrir uma live aqui, eu fazendo a aplicação de Botox, pra vocês terem uma ideia de como é que é. E o resultado depois, com uma semana eu aqui na live, pra vocês verem a diferença. Tá bom? Beijo, terça tem mais.